Paz do Senhor para todos. Nesta manhã, mais uma vez, estava orando e Deus falando comigo. E Deus me dava uma palavra, né? Eu falava nessa palavra no capítulo de João, capítulo 20 de João, versículo 24, onde fala sobre a incredulidade de Tomé. E nos diz assim nesta manhã: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falando com o Senhor nessa manhã sobre essa passagem da incredulidade de Tomé, orando, e Deus me levava no livro de Apocalipse, né, na passagem de Apocalipse, falando sobre a volta de Jesus, falando sobre arrebatamento, sobre sinais. Ainda o Senhor me dá um versículo também no capítulo de Mateus, onde fala, né, Mateus 24, 42, que fala assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então o Senhor começava falando comigo da incredulidade de Tomé, que teve que ver os cravos de Jesus, teve que tocar aonde a lança transpassou o Senhor para que ele cresce. E ele era um dos 12 que andava com Jesus, que ouvia, que viu a prisão de Jesus, que passou por tudo aquilo ali. Viu a crucificação de Jesus. E quando foi falar da ressurreição, entre os outros discípulos que estavam reunidos no dia que Tomé não estava, ele não creu. Ele falou que precisava ver, que precisava colocar a mão. E o Senhor me levava em Mateus falando sobre vigiar para a hora que ele vem, falando sobre o arrebatamento da igreja. Porque, irmãos, muitos estão nessa posição, como Tomé, estão incrédulos. Os sinais estão acontecendo. As coisas estão acontecendo à nossa volta, mas muitos estão falando: eu tenho que ver, porque eu estou ouvindo falar sobre arrebatamento, nunca que acontece, eu tenho que ver. Pena, vai ser uma pena as pessoas terem que esperar acontecer o arrebatamento da igreja para poder crer, porque não vai ter mais outra oportunidade, né? Se prepare para a volta de Jesus. Não faça igual Tomé. Não faça igual Tomé, que tem que colocar a mão para poder crer. Você tem que crer. Como Jesus falou com ele, eu quero frisar muito bem esse versículo onde Jesus falou: Porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. O Senhor tem por bem-aventurado aqueles que ainda não viram o arrebatamento, mas estão crendo na promessa do arrebatamento. O Senhor nos fez uma promessa que ia para o Pai e que voltaria para nos buscar, né? Que estava nos preparando um lugar. Nós temos que acreditar no arrebatamento sem ver, porque o arrebatamento nós temos que crer. Nós temos que crer no arrebatamento do Senhor Jesus. Se prepara para o arrebatamento. Não faça igual Tomé. Creia no arrebatamento do Senhor. Creia.